Essa foto aqui é uma foto bem antiga do Cine Rio Branco. Vejam que nessa época nem existia foto colorida, né? Alguém tem um espaço onde coloca as coisas antigas de Caicó. Então estava lá, quando eu vi, eu disse, nossa, eu não tenho nenhuma foto do Cine Rio Branco. E guardei essa foto, mostrei ao meu pai, né? Meu pai se emocionou. Aqui a gente lembra da nossa infância, quando era criança, bem nesse espaçozinho aqui, em frente das bilheterias, ó. Tinha uma bilheteria aqui, tinha outra lá no final. Aqui na frente tinha um café, e sempre tinha esse cheirinho de café. Então a única imagem realmente que eu tenho daquela época, do Cine Rio Branco, é essa daqui. E que revive, você olha para ela e você volta a ser criança, você volta àquela idade. Pai! Oi, meu filho. Abra aqui! Eu vou. Tudo bem? Tu veio aqui? Tudo bem? Oi? Para nublar? Não, sereninho, mas tá tudo bem? Tudo bem. Assim se importando as coisas. Beijinho? Não. Os donos de circo criam a família deles dentro do circo. E eu criei a minha dentro do cinema. Rapaz, cinema é tudo para mim, porque eu me fiz no cinema. Eu trabalhei 24 anos com uma menina desse, a minha filha desse, dentro do cinema. Eu criei minha família dentro do cinema. Cinema é tudo para mim. Eu comecei a trabalhar no Cinema Rio Branco, uma empresa de Natal, que era a empresa Rio Grande. Ele tinha 108 cinemas no todo o estado. E eu comecei na construção do cinema. E no fim, terminei no dia da inauguração do cinema, eu indo trabalhar de porteiro. Fui trabalhar de porteiro e depois fui praticando e fui trabalhando de operador. E fazia tudo no cinema. Até faxina eu fazia no cinema. Tinha os empregados que faziam faxina, mas eu fazia tudo isso com eles. Você vê essa imagenzinha aqui, mas sabe quantos metros tem só com essa imagem aqui? 10 metros para poder ela passar lá na tela e você ver. Porque se ela for só essas imagens aqui, ela passava e você não via nada. Como se você fosse correndo, num canto você passasse ali, um carro, esse carro passasse ali, era isso aqui. O que marcou mais o cinema foi quando eu entrei no cinema. Quando abriu o cinema em 66, Nelson era o porteiro. Aí com poucos dias tinha um transformador em frente ao cinema, que hoje acho que ainda tem aquele transformador. Ele explodiu. Aí estava lotado o cinema, correu todo mundo. Aí o cinema vai cair, o cinema vai pegar fogo, correu todo mundo. Aí fechou o cinema. Quando foi no outro dia, abriram. Nada, foi transformador, tal, mas não veio mais ninguém. Aí o doutor Moacir foi, mandou fazer o serviço todo, botou a estrutura toda de ferro. Aí Nelson era o porteiro antes, aí ele dizia, rapaz, você não vai ficar trabalhando aqui não, porque a vaga de porteiro aqui é minha. Aí quando chegou o velho, que era o senhor Ademar, aí disse, Chico, você vai para casa e bota uma gravata e venha para... Você hoje é o porteiro. Naquele tempo era Calvão. Calvão que era... Ele vinha só... Vendia esse Calvão no Japão. E vou pegando o Calvão. Porque esse Calvão é o seguinte. No tempo que era o cinema de Seu Clóvis, era a energia de Caicó, era motor. Era 110. É esse Calvão aqui. Se esse Calvão colocar
ele na máquina de 250, na hora que você botar aqui, ele tocar um no outro, que ele toca um no outro, aí dá o foco lá. Aí ele tem que ficar afastado assim, ó. Focando um para o outro, aí dá a imagem lá. Eu tinha muita coisa do cinema, eu tinha todos os filmes que eu passei no cinema, durante há 25 anos que trabalhei no cinema, eu tinha todos notados, os livros, eu tinha umas 10 caixas dessas, dos filmes, que o filme que passava na noite, aí tinha que colocar ali, sabe? O nome, filme tal, passou tal hora, tal, isso, aquilo, eu tinha tudo isso. E tudo isso acabou-se com uma chuva. Eu tinha um quartinho ali, pronto, aquele quartinho que tem ali no muro, que eu depois reformei, deu uma goteira, deu uma chuva grande, aí deu uma goteira, foi mesmo em cima, aí acabou tudo isso. Acabou fita que eu tinha, acabou as programações, eu tinha tudo isso em casa. Teve muitos filmes bons que deu dinheiro. Foi o Titanic, foi o esse 007 contra da Pistola de Ouro, foi o Boi de Prata. O Boi de Prata foi um dos que deu mais gente no cinema, porque foi filmado aqui, ele foi feito aqui. E esse filme foi até uma graça, porque tinha um pessoal aqui que nunca tinha trabalhado em cinema, nada no mundo, trabalhava era motorista. Aí o cara se armaram lá no sítio, que ele era de faroeste. Era uma parte faroeste, era assim misturada, sabe? E lá no sítio os cabas gritavam, os caras cada com espingarda, matando atrás de matar os bandidos, sabe? E o caba gritava, o artista gritava: fulano, você morra, rapaz, morra! E ele atirando, correndo atrás do cabo e atirando, que era para os caras matar, né? Era o artista matar os bandidos, né? Mas ele não queria morrer, e ia atirando no artista e atirando. Aí o cabo chegou, rapaz, morra! Empurrou ele no chão. Aí ele morreu, dessa vez ele morreu. As pessoas que foram criadas com a telinha não conhecem a emoção da telona, não conhecem a emoção de assistir com 1000 pessoas juntas. Na época que existia cinema em Caiquara, naquela época que se acontecia um beijo, todo mundo... E não acontecia muitos beijos, porque os filmes eram mais tranquilinhos, não eram como hoje em dia. Mas era aquela pessoa que torcia junto e todo mundo gritava e era aquela emoção que se reunia com o outro. É totalmente diferente de você assistir um filme com 1000 pessoas do que você assistir um filme sozinho ou com 2, 3 pessoas ao seu lado numa telinha pequenininha. A tela do cinema, aquele som entrando por todo o seu corpo, por todos os seus poros, isso é uma magia que não tem como descrever. Só você estando lá e assistindo. E a história do meu pai... eu me orgulho muito disso, sabe? De ser filha do cinema. E saber que ali, aquele cinema, as mãos dele esteve presente na construção. E ele foi crescendo, ele começou como pedreiro, e depois ele foi para porteiro, como ele disse, e foi tomando recebendo mais responsabilidades, e por fim ele era o gerente geral. Ele era gerente, só quem era acima dele era o gerente geral em Natal. E depois ele teve mais um cinema. E tem aquela época do ano, que todos os anos a gente passava um mês, às vezes, no cinema, morando no cinema, porque tinha um apartamento lá em cima, porque quando iam fazer reformas na nossa casa, a gente ia para ver isso, né, para morar lá. Então, nossa, cinema foi a nossa casa, eu me criei no cinema, eu saía da escola, ao invés de ir para casa, eu ia para o cinema, eu e meus irmãos. Minha irmã começou a trabalhar no cinema, minha mãe trabalhava lá junto com meu pai no cinema. Então, o cinema foi a nossa vida. Então, nós somos uma família do cinema. Fomos criados no cinema. Nunca aparecemos na telona, mas sempre estivemos atrás. O cinema era muito bom. Porque naquele tempo, diversão, só o cinema. Só existia o cinema. Hoje não tem cinema, mas eu creio que o cinema hoje dá melhor do que naquele tempo. Porque eu digo por mim, porque eu saio daqui, às vezes saio mais essa daí, que é minha filha, e outra filha que eu tenho aí,
nós saímos daqui e vamos para Patos assistir um filme lá no shopping. Porque aqui não tem. Não deveria um empresário que tem dinheiro botar um cinema em Caicó? Porque, por isso que eu digo que só o governo que tem condições, porque os empresários que tem em Caicó são fracos. Não querem manter um cinema porque às vezes pensa que dá prejuízo, não dá renda, mas não sabe que tem um neto dele, um bisneto, que não conhece uma tela do cinema.